Olá, o fim de semana da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, não foi bom para o Internacional. Dessa vez também não foi bom para o Grêmio, mas pelo menos a condição do tricolor é bem melhor do que a do Colorado, Diogo Botti. É verdade, Márcio. Mais uma rodada aí onde o Inter ficou muito abaixo do esperado, depois de mais uma semana inteira de treinamentos, Celso Roth para aprimorar aí a questão das mudanças que ele fez ao longo da semana, com o Willian no meio de campo, com o Ceará mantido na lateral direita, mas no final acabou tudo indo por água abaixo aos 44 minutos do segundo tempo. O Inter que estava vencendo por 1-0, teve outras duas chances de acabar com a partida, uma com o Seiras ainda no primeiro tempo, logo depois que o Inter abriu o placar, e a outra com o Ariel já depois dos 30 minutos do segundo tempo, e aí aos 44 o Inter cedeu o empate. Se não tinha conseguido vencer em casa com um pênalti chutado para fora com o São Paulo, dessa vez jogando lá na Arena Pernambuco, acabou cedendo o empate para o Sport, e fez tanta força que até que enfim agora entrou na zona de rebaixamento, né? É o 17º colocado. Depois de tantas rodadas aí tentando escapar na zona de rebaixamento, o Internacional chega a ela, 17º colocado, e conseguiu aquele outro jogo que nós nos queixamos que o Valdívia foi chutar o pênalti e talvez tivesse que ser o Seiras, agora foi e garantiu o gol, né? Olha que teve a penalidade assinalada, assim, o Seiras foi lá, a bola estava pela linha de fundo, ele foi lá, pegou a bola embaixo do braço e disse, não, aqui eu resolvo, deixa pra mim que... E teve o apoio do grupo ali, a gente viu o próprio Valdívia batendo a tapinha na cabeça, aquela coisa toda, e o venezuelano bateu firme lá e confirmou o gol. Mas depois ele também teve uma chance de ampliar ainda, de praticamente liquidar o jogo ainda no primeiro tempo, acabou desperdiçando. E depois, na chance mais clara do Inter na segunda etapa, o Ariel recebeu o livre depois de uma falha do Ronaldo Alves, sobrou solto por ele ali na frente do Magrão, ele mostrou onde ia chutar e botou na mão do goleiro do Sport. O Inter lamenta o empate, segundo empate seguido, podia ter sido vitória. E o Sport comemora porque ganhou do goleiro que abriu mão de ser do Sport para ser colorado. O Danilo Fernandes foi uma negociação que o Inter teve que fazer um esforço até para trazer ele para Porto Alegre, desembolsou um certo valor, mas realmente ele já mostrou que tem muita qualidade, já tinha feito um baita campeonato brasileiro no ano passado pelo próprio Sport, mas o Magrão a gente conhece, o Magrão é um goleiro que está há muitos anos no time pernambucano e sempre fazendo boas atuações. Então é um goleiro da confiança do próprio clube, presidente e tudo mais, e está suprindo a ausência do Danilo muito bem. Vamos dar uma olhada no gol do Internacional e depois no gol de empate do Sport, que fez com que o Inter entrasse aí de vez na zona do rebaixamento. E com este gol do Internacional, este gol do Sport, o Internacional ficou com 24 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, mas começa a se preocupar, porque à frente vem quem tem 26 pontos, são 2 pontos já são 2 pontos a diferença, né? Tá certo, em caso de vitória ali, se tu olhar a tabela, na próxima rodada já vai a 27 pontos, a gente está falando ali 12ª, 13ª colocação, né? Então já tem uma... O pessoal está muito parelho ali, muito grudado nessa questão de briga contra o rebaixamento. Mas tem o Figueira que tem um jogo a menos e está atrás. Exatamente, tem o Figueirense que tem um jogo a menos, tem outras equipes que podem melhorar, a gente sabe que o Cruzeiro não vai ficar muito tempo ali nessa zona, o São Paulo também teve protesto, tudo mais, final de semana é uma equipe que promete avançar também na tabela, mas realmente o Inter precisa fazer a sua parte. Hoje veio ali os dados, o Inter tem 51% de chance de ser rebaixado, isso ele estava em 17 a última vez que foi feita essa análise, então é um troço que começa a preocupar e muito. O Inter, claro, tem que encarar, assim como o Fernando Carvalho comentou, o jogo a jogo, mas o Inter precisa vencer algum jogo, né? Tem. Porque ficar no empate ali, não vai conseguir escapar da zona de rebaixamento, e o pior, vai entrar para a história de uma maneira trágica aí com o Celso Roth mais uma vez. Depois do Mazembe, aí o treinador que cai com o time, né? Então realmente
pode arranhar de vez a imagem internacional e o Celso Roth provavelmente nunca mais treinaria o Inter. Com certeza. O Inter que tem um diferencial em relação ao tricolor e é a única coisa que os gaúchos hoje, os colorados podem ainda rir do tricolor é em relação a isso, né? Porque os títulos demais os dois têm, né? São praticamente os dois campeões de tudo. Mas o Grêmio já caiu para a segunda divisão internacional, ainda não, no Campeonato Brasileiro. É ainda a flauta que dá para fazer, né? É a única flauta que ficou. Mas, por falar no tricolor, no fim de semana o Grêmio não saiu de um empate também contra o Atlético. E aí não é de se surpreender, né, Diogo? Porque o Atlético veio forte. Mas o jogo, como se mostrou, Márcio, ficou um resultado amargo pro Grêmio, assim. O Grêmio criou muito mais chances, abriu o placar com o Luan, teve outra chance com o próprio Luan de ampliar o marcador, se impôs dentro da arena, perdeu ótimas oportunidades, o goleiro Wilson atuou muito bem, né, o Vitor acabou não jogando. Então, realmente, o Grêmio deixou de matar a partida com o próprio Inter lá na Arena do Pernambuco e no final acabou castigado, né? O Robinho, que surgiu sem marcação na frente do Marcelo Groi e acabou fazendo o gol. Realmente, nós estávamos comentando aqui até forma de brincadeira que o Grêmio deu 60 chutes a gol, o Atlético Mineiro deu 1, fez o gol. Né? Realmente, é uma equipe de muita efetividade e não é à toa que está brigando ali pelo G4, até por título na ponta alta da tabela. O Atlético Mineiro está na terceira posição, chegou aos 39 pontos e deixou o Grêmio com 36. Estava ali, quem fizesse ia adiante e invadia a zona. Uma questão do Grêmio ali, que a gente já... Certo que o Grêmio tem um jogo a menos contra o Botafogo, esse jogo é fora de casa, é lá no Rio de Janeiro, mas não começa a estar mais tranquila assim a questão do G4 pro Grêmio. O Grêmio já começa, a gente vê o Palmeiras tem 43, o Flamengo foi a 40, se eu não me engano. Né? Então, são equipes que já começam a desgarrar um pouquinho, e apesar da vitória, o Grêmio vai continuar ainda um pouco longe da liderança, inclusive. Até pelo aproveitamento dos demais, né? Porque você tem a condição daqui, está a 2 ou 3 pontos do G4, mas os outros que estão à frente são de lua, mas os que estão à frente não são de lua, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético e Corinthians são os 4 primeiros. São equipes aí que com certeza até o final do campeonato vão seguir ali, brigando por esse título brasileirão e por essas vagas no G4, né? Realmente, o Grêmio perde um pouquinho de contato. Eu não vejo como ao natural a vitória do Grêmio contra o Botafogo. Né? O Botafogo já surpreendeu muita gente grande, aí o São Paulo dentro do Morumbi, o Inter dentro do Beira-Rio, o próprio Palmeiras. Né? Então, uma equipe que eu acho que se for vender a vitória pro Grêmio, vai vender muito, muito caro. Né? Então, eu acho que de repente não é um jogo jogado já pro Grêmio, o Grêmio vai precisar superar. O Grêmio se move em função de tentar mudar a data dessa partida, porque vai ter os jogadores na seleção brasileira, com o próprio Jeromel e o Marcelo Groi. Né? Então o Grêmio tenta mudar para outra data. A CBF já disse que não tem data para botar, mas o jogo deveria ter acontecido já antes. Quando joga esse jogo para Brasília, para Manaus, para Cuiabá, sei lá para onde, para o espaço, sei lá, mas faz o jogo, entendeu? Acabou adiando, marcou uma data aí que seria uma data de eliminatórias, né? Mas o Grêmio achou que se sentiu prejudicado e vai apelar aí, buscar essa realização do jogo em outro momento, que vai ser bem complicado. Bom, vamos dar uma olhada no gol do Grêmio, nos gols, né, de Grêmio e também do Atlético Mineiro neste fim de semana, um jogo que aconteceu na Arena. Completa a 22ª rodada, um jogo hoje à noite ainda, Diogo, às 8 da noite, Atlético Paranaense e Botafogo, que não muda o posicionamento dos gaúchos, mas que enfim pode dar aí novos ares, nova força para os dois clubes, né? O Atlético Paranaense que já esteve brigando pro G4 lá em cima da tabela, e tu me contou que ele tem 30 pontos, né? Isso, em caso 30 de pontos vitória, é o nono colocado. Em caso de vitória iria 33, mas é uma equipe que já chega perto novamente aí do pelotão da frente do brasileiro, né? É uma equipe que mostrou bons valores ao longo da competição, perdeu em qualidade com a saída do Walter, que acabou se dando seu retorno para o Goiás, mas é um time sempre perigoso.
Isso, e o outro lado é o Botafogo, tem 26 pontos. O Botafogo é um dos que estão ali também na rabeira, né? O Botafogo, tipo, o Internacional se ganha. Todo mundo passa, já né? falava a questão do rebaixamento desde o início do campeonato. Teve um início muito ruim, né? Mas o Inter parece que está querendo superar o Botafogo nisso aí também. Nada como alguém com vontade, né? O Internacional está com vontade. O Internacional quer provar, É parece. isso aí. Quer cair valendo. Bom, essa foi a 22ª rodada, foram os jogos do fim de semana. Falando em futsal agora, tem jogo da LAF nesta terça-feira. Isso é a abertura da segunda fase da Série Ouro de futsal. A LAF visita o Atlântico lá em Erechim, um jogo complicado. A LAF vem perdendo jogadores gradativamente, vem trazendo pouca gente para reposição. Então a LAF vendo aqueles momentos que a gente teve aí há 5, 6 anos atrás, que a LAF brigava com 6 jogadores, 7 jogadores em quadra, contra a Soeva, contra a CBF, e fazia às vezes muito boas partidas. Então a LAF enfrenta o Atlântico de Erechim, é uma candidata forte a buscar uma das semifinais, lembrando que a segunda fase são 2 grupos de 5 equipes, e classifica apenas os 2 melhores para daí já a fase de semifinal de mata-mata, lembrando que do outro lado, no outra chave, tem a CBF, o Atlântico e o Juventude, que foi a equipe grande surpresa aí na Série Ouro desse ano. É isso aí. E fica a torcida pela LAF, já que na Liga Nacional a LAF acabou seus trabalhos por este ano. Isso, disse adeus, já está definido inclusive os confrontos das oitavas de final. A LAF que encerrou na sexta-feira, derrota para o Intel Orlândia, que terminou com a vitória na liderança por 5-13. A LAF foi até Minas Gerais, interior mineiro, que a Intel teve um jogo remanejado e acabou perdendo. Muito bem, nós vamos encerrando o Papo de Boleiro de hoje, dizendo que o Diogo Botti entra em férias de novo, Diogo. Gente, fazia alguns meses que eu não tirava férias. São muitas férias nessa vida. Mas enfim, vamos aproveitar agora, são 15 dias fora de Diogo Botti, e aí nós teremos a Helena Bazejo aqui. Helena Bazejo, bem representada, né? Fazendo um barulho com a gente, falando sobre esporte da região e do nacional, enfim, o que estiver acontecendo na área do esporte. Boas férias, seu Diogo. Muito obrigado. Nós voltamos amanhã depois da Redação Informativa. Até mais. Um abraço.